a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. No versículo de número 1. Disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a transmitir essa palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Que essa palavra não esteja limitada ao nosso falar, mas que o Espírito de Deus esteja a falar e convencer a cada um de nós e nos levar a viver plenamente a Tua vontade. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Infelizmente, a vida dos grandes homens e mulheres de Deus são mais admiráveis que imitáveis. Nos causa mais admiração, mas há um motivo desses testemunhos extraordinários estarem diante de nós, como nos diz Hebreus, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, corramos também a carreira que nos está proposta. Talvez não possamos imitar tão bem a vida dessas pessoas, mas a vida dessas pessoas pode nos inspirar e deve nos inspirar. Sabe, uma das coisas importantes para a formação, especialmente de jovens, é você dar bons exemplos a serem seguidos. O próprio Monteiro Lobato, que utilizou uma palavra que é muito falada na Rádio MEC, um país se faz com homens e livros. De fato, um país se faz com homens e livros. Porque o verdadeiro valor de uma nação, a verdadeira riqueza de uma nação não se mede nas suas riquezas apenas naturais ou em toda a sua produtividade, mas acima de tudo no povo que esta nação possui. E quanto mais investirmos neste povo, mais rica, de fato, será a nação. Igualmente, nós que lutamos pelo reino de Deus, devemos investir naqueles que são cidadãos do reino de Deus. Monteiro Lobato, quando diz um país se faz com homens e livros, diz: se você quer dar um bom caráter, uma boa formação aos jovens, dê a eles que leiam biografias, não quaisquer biografias, mas boas biografias. E eu diria, as melhores biografias. Se queremos, de fato, sermos inspirados, devemos nos espelhar na vida dos homens e mulheres de Deus, a começar os que estão nas Sagradas Escrituras e também naqueles que durante todo esta realidade da Igreja de Cristo têm dado testemunho. Livros como Os Heróis da Fé,
ou Generais da Fé, são livros extraordinários que podem muito nos abençoar. E eu aconselho até mesmo a você a lê-los. Mas como eu disse, infelizmente, a vida destes grandes homens de Deus e mulheres de Deus é mais admirável do que imitável. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não são tão imitadoras, mas são mais copistas. E devemos fazer uma distinção clara do que é uma imitação e do que é uma cópia. Deus não nos chamou para sermos clones. Deus nos chamou para sermos filhos. No livro de Gênesis, quando se fala da descendência de Adão, diz que Adão gerou a Sete. E Sete era a imagem de Adão. E vemos que Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ora, a imagem é algo transmitido por direito de nascimento, mas a semelhança é algo que se adquire com o convívio. A semelhança não se adquire por mero nascimento, mas ela se adquire por convívio, por relacionamento. Se Sete não caminhasse com Adão, ele não poderia adquirir a semelhança de seu pai. Nós precisamos adquirir mais do que a imagem, nós precisamos adquirir a semelhança. Também Cristo nos transmite a sua imagem, para que nós venhamos a adquirir, na comunhão com Cristo, a sua semelhança. É necessário que assim caminhemos com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando, sejam meus imitadores, mas se você ler o capítulo de número 10, aonde no final desse mesmo capítulo, Paulo começa a falar sobre os limites da liberdade cristã. No versículo 33, Paulo diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí ele diz, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores nesse mesmo sentimento, que eu não procuro o meu próprio interesse. Muito se fala sobre sermos imitadores e imitadores de Paulo, mas Paulo está aqui falando em algo muito claro, em algo muito específico. Não sejam interesseiros, como servos de Deus. Nós não devemos ser interesseiros. O que nós devemos ser é interessantes, é diferente. Para que as pessoas possam dar ouvidos à palavra do Evangelho e serem salvas através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus que opera em todos. Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 16, ele já dizia, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. A admoestação de Paulo é uma admoestação como de um pai,
Logo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é de nos tornarmos modelos, aquilo que ele mesmo falou ao seu filho na fé, Timóteo: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, modelo, exemplo. Temos sido nós assim? Temos andado nós assim? Em Efésios, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus. Como que? Como filhos amados. Como filhos amados, sejam imitadores de Deus, imitando ao Pai. Esta imitação, a base desta imitação está na admiração que o Filho nutre ao Pai. E que nós, para podermos viver desta maneira, precisamos de pais, precisamos de paternidade na igreja. Veja, na mesma epístola de Paulo, onde ele diz: admoesto-vos, que sejais imitadores. Paulo diz um versículo antes, o versículo 15: ainda que tivesseis milhares de preceptores, em algumas versões está aqui mentores, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Há uma diferença entre mentoria e paternidade. Veja bem, não é errado termos mentores, preceptores, orientadores, mesmo dentro da igreja. Hoje, na igreja surgem coisas como coach, como mentoria ministerial. Bem, deixe-me dizer uma coisa, é bíblico. Paulo disse: há muitos, vocês poderiam ter milhares de mentores, de orientadores, mas o que nós mais necessitamos não são de mentores. O que nós mais necessitamos são de pais. Pais que sejam exemplos. Uma liderança através da influência. Nós carecemos desta paternidade, deste exemplo. Onde estão as referências? Onde estão os homens e mulheres que sejam referências? Veja, venha comigo. A epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12. E veja o que está escrito aqui: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Tudo isto é para nos incentivar a manter o bom, o verdadeiro testemunho do Senhor em nossas vidas. Nós necessitamos que haja exemplos na Igreja de Cristo, para que esses exemplos sirvam de inspiração. E eu não estou falando de inspiração no sentido nem poético, nem teológico, mas no sentido moral. A inspiração. Homens como George Miller, o apóstolo da fé, o homem das orações respondidas, o homem que se converteu a ir a uma reunião de oração e pela primeira vez na sua vida, já sendo seminarista, viu pessoas orando de joelhos. E aquilo entrou no seu ser de tal maneira que ele se tornou um apóstolo de oração. Um homem que orava e que Deus lhe atendia as orações. Onde estão os imitadores de George Miller? O quanto pode valer uma imitação? Conta-se que na vida do grande doutor Billy Graham, o grande evangelista do século XX, um dos homens mais conhecidos em todo o mundo, quando ele era muito jovem, ele foi numa excursão à Inglaterra e chegou à casa de Wesley. Sendo conduzido pela casa de Wesley, viu um tapete ao lado da cama de Wesley, gasto em 2 pontos, devidamente paralelos. E a pessoa explicava: esse é o lugar onde John Wesley se ajoelhava para orar, para pedir: dá-me a Inglaterra, Senhor. Dá-me a Inglaterra. E um avivamento extraordinário aconteceu na Inglaterra. Multidões e mais multidões se entregaram ao Senhor Jesus. Houve momento no avivamento wesleyano, o avivamento de John Wesley, que igrejas foram abertas, uma diante da outra. Tamanha era a quantidade de pessoas que se convertiam. E os próprios livros de história são unânimes em concordar que a Inglaterra não caiu num banho de sangue ainda maior do que a Bastilha por causa do movimento de John Wesley, que converteu a Inglaterra, que mudou a Inglaterra. Quando todos voltavam ao ônibus, procuram o jovem Billy, que se tornaria depois Billy Graham, e não o encontram. Onde está o pequeno Billy? E então entram de novo na casa e o encontram de joelhos, no mesmo lugar que Wesley ficava de joelhos. E o que? Aquele jovem clamava: ó Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor.
Faz mais uma vez, Senhor. Deixe-me dizer uma coisa. Deus atendeu aquela oração. Deus fez de novo. Mas esse jovem, que se tornou então esse grande homem de Deus, Billy Graham, foi inspirado por outro grande homem de Deus, John Wesley. E nós também devemos ser inspirados, eles devem tocar em nosso ser. Quando eu leio as histórias dos grandes pregadores do passado, os grandes pregadores do presente, homens como Jerônimo de Savonarola, pregador italiano, que afetou extremamente a Michelangelo, famoso escultor, pintor e arquiteto italiano, nas suas mensagens em Veneza. Dizem que a Capela Sistina é totalmente inspirada nas mensagens de Savonarola. E nós vemos homens como esse afetando o quê? Afetando as artes, afetando a cultura com as suas mensagens. Homens como Calvino, que em 40 anos ministrou em Genebra. Genebra era uma cidade conhecida pela sua sujeira, conhecida pela sua desordem, pela sua violência. Em 40 anos, essa cidade foi transformada pelos ensinos de Calvino e se tornou padrão para toda a Europa. Sim, esses homens podem nos inspirar, esses homens devem nos inspirar, e nós devemos nos desatar daquilo que é peso em nossa vida, do pecado que nos assedia. Nós precisamos nos libertar pelo exemplo destes homens. De homens que são pais da nossa fé. Você não precisa ter convivido com alguém para que esse alguém afete a tua fé. Nós todos chamamos Abraão, e chamamos com razão, de o pai da nossa fé. E ele nos é o que? Exemplo. Ele nos é o que? Inspiração. A vida de Abraão clama a minha vida, que eu me posicione com o mesmo tipo de fé. Ele me inspira. E assim, outros grandes homens de Deus, o próprio Dr. Billy Graham, que coisa maravilhosa. Homens como John Stott, homens como Martin Lloyd Jones, homens que já estão na glória, mas homens que deixaram um testemunho extraordinário, como David Wilkerson, como Leonard Ravenhill, como tantos homens e mulheres de Deus que não mediram esforços, que creram, e que Deus espera de nós também as mesmas obras. E deixe-me dizer uma coisa, e obras maiores. E obras maiores. Ora, nós temos que compreender que se queremos ser imitadores de Cristo, devemos ser imitadores a tal ponto que cheguemos a ser como os de Antioquia. Porque em Antioquia foram
os que aceitavam a Jesus como seu Senhor e Salvador, chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Eles viam neles uma identidade semelhante à de Cristo, não a mesma grandeza. Não a mesma grandeza, mas a semelhança. A pergunta é: o mundo está vendo esta semelhança em nós? Óbvio que eles não poderão ver a mesma grandeza de Cristo em nós. Não é porque Cristo disse que vocês farão as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores farão. Ele disse, porque eu vou para junto do Pai. E Ele enviaria o Espírito. E o Espírito operaria estas grandes obras e obras ainda maiores em nosso meio. Mas não está falando de grandeza. Está falando de guardarmos a semelhança. Como discípulos, como seguidores de Cristo. Eu digo, cópias não, semelhantes sim, clones não, filhos sim. Um clone é exatamente igual. Um filho é semelhante. Ele não é exatamente igual. Ele tem suas próprias características. Eu e você necessitamos ter nossas próprias características. Há um versículo na Bíblia que fala sobre Tomé. E diz Tomé, também chamado Dídimo. Você sabe o que é Dídimo? Esse cognome dado a Tomé. Dídimo significa gêmeo. Gêmeo. Muito se questiona o porquê Tomé era chamado de gêmeo, de Dídimo. Supõe-se, alguns dos pais da igreja afirmam que Tomé era alguém fisicamente parecido com o Senhor Jesus. Isso nós não podemos afirmar. Podemos apenas supor, mas não afirmar. Mas por algum motivo ele era chamado de Dídimo. E nós sabemos que Jesus, na noite em que foi traído, que Judas Iscariotes o apontou, na escuridão, Judas teve que chegar perto de Jesus e beijá-lo para apontar qual deles era Jesus. De maneira que na escuridão, Jesus se confundia com os seus. Jesus se confundia com os seus discípulos. E foi necessário que assim Judas Iscariotes, para os inimigos de Jesus, apontasse com certeza quem era Jesus. Ao ponto de Jesus dizer a Judas, amigo, com um beijo decidiste entregar-me? Me chama a atenção este amigo. Porque como Jesus poderia chamar Judas de amigo se o que ele estava fazendo não é coisa de amigo? Talvez amigo da onça, mas amigo não. É porque, embora Judas não estivesse agindo como amigo de Jesus, Jesus não deixou de ser amigo de Judas. E essa deve ser a nossa postura.
tornarmos-nos imitadores de Cristo. E como podemos iniciar a nossa imitação? Há muito que imitar, há muito que se inspirar, há muito que seguir a Jesus em sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Mas se queremos imitar alguém, devemos começar tendo os mesmos hábitos que esse alguém tem. Os costumes são divididos em duas categorias. Tudo o que fazemos costumeiramente são divididos em hábitos e em vícios. Vícios são costumes prejudiciais, maus costumes. E hábitos são costumes benéficos, bons costumes. Quais eram os hábitos de Cristo? O que Cristo fazia habitualmente? Esse é o meu ponto de partida para me tornar um imitador de Cristo. 3 coisas a Bíblia nos diz que Jesus fazia costumeiramente, segundo o seu costume. A primeira delas era orar. Jesus não apenas tinha o costume de orar, tinha constância de orar, mas tinha até mesmo o lugar costumeiro de orar, o Getsemane. Quando Jesus chegava perto de Jerusalém, ele tinha o Jardim das Oliveiras, e nele o Getsemane, ou Getsemane, o lugar costumeiro de oração. Ali Jesus orava. Esse era um costume de Jesus. Jesus orava. E se eu quero ser imitador de Cristo, algo que deve fazer parte dos meus hábitos, algo que deve fazer parte do meu costume, é orar. Eu preciso orar. A segunda coisa que a Bíblia nos diz que era costume de Jesus, e lá em Lucas nós encontramos, quando Jesus entra na sinagoga e diz, como de costume, leu as Escrituras. A segunda coisa que deve existir na nossa vida para que nós sejamos de fato imitadores de Cristo, é que nós devemos ter o costume de ler, de estudar as Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos ler para conhecê-la. Nós precisamos ler para ter fé. Nós precisamos ler para praticá-la e assim fixar a fé em nossas vidas. Pois se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela é fixada em nossa vida pelo praticar a palavra de Deus. Eu volto a Tomé. Tomé, que era chamado Dídimo, o gêmeo. Poderia ser ele muito parecido com Jesus Cristo. Poderia ser. Mas me parece que não se tornou semelhante a Jesus. Porque o próprio Tomé disse que precisava ver para crer. E a minha pergunta é, como pode
Alguém como Tomé, que ouviu tanto, e não só ouviu, viu. E veja, não é nem o fato de ouvir, nem o fato de ver. Porque Tomé ouviu tanto e ouviu do próprio Jesus a palavra de Deus. E se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o que você esperaria de Tomé? Uma grande fé. E como ele não manifesta uma grande fé? Porque faltava-lhe não apenas ouvir. Jesus disse: se ouvires as minhas palavras e aguardares, reter em você. E então Jesus completa: todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. Este é sábio construtor, sábio edificador. Então não é uma questão apenas de ouvir, mas é uma questão de ouvir, de reter a palavra e de reter a palavra em nós pela prática. Eu estava lendo a história de um dos maiores pregadores da história da Inglaterra, um bispo anglicano, que lhe perguntaram qual o segredo da eficiência de suas mensagens. Ele disse: eu decidi no seminário só pregar o que eu tinha vivido. E então, antes de pregar qualquer palavra, eu a tomava e buscava praticá-la plenamente. E esse homem teve uma autoridade tremenda. A autoridade pelo quê? Pela prática. A Bíblia diz: Jesus não falava como os fariseus, porque falava como quem tinha autoridade, como quem vivia, porque Jesus vivia todas as suas palavras. A fé vem pelo ouvir, mas ela se fixa pelo praticar. E nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. E quando você ora, quando você lê, estuda, pratica, o terceiro hábito de Jesus, o terceiro costume de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, como de costume, ensinava as multidões. Quando você ora, quando você lê, a consequência direta de tudo isto é que você ensina. E o que é ensinar? Ensinar não é apenas transmitir um conhecimento. Ensinar é muito mais do que isto. Embora a ideia que tenhamos de ensino esteja relacionada, em primeiro lugar, a transmitir algo, transmitir um conhecimento, ela também está ligada em formar. Aquele que ensina, educa, forma. Mas em hebraico, a palavra ensinar, que é um verbo que dá origem ao nome da minha neta, que é Iara com Y, porque vem do verbo iará em hebraico, que significa ensinar, é arremessar em direção a um alvo. Quando você ensina, você impulsiona alguém. Você não apenas transmite um conhecimento, mas você impulsiona. Se você ensina a respeito de cura, você arremessa
estas pessoas em direção à cura. Meu pastor da minha infância e da minha adolescência, Bispo Tito Oscar de Almeida Júnior, ele dizia: se você quer que algo aconteça, pregue a respeito deste algo. Se você pregar a respeito de cura, curas acontecerão na igreja. Se você pregar a respeito de libertação, libertação acontecerá na igreja. Se você pregar a respeito de salvação, salvação acontecerá na igreja. Pregue. Pregue. Nós temos que ter esse ensino. Nós temos que impulsionar vidas, nós temos que impulsionar pessoas, nós temos que impulsionar ministérios, nós temos que impulsionar a todos aquilo que a palavra nos diz, a sermos imitadores de Cristo, a sermos imitadores daqueles que são imitadores de Cristo. E que Paulo mesmo diz que ele não buscava seus próprios interesses, que não era interesseiro. Vamos e pensemos um pouco sobre a Igreja de Cristo em nossos dias. Muitas pessoas estão se movendo dentro da igreja por interesses pessoais. Vós viestes a mim, não porque ouvistes a palavra e vos arrependestes, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O que nos move até Cristo? Seriam os pães? Ou seria o arrependimento? Seria a conversão? Veja, Cristo havia feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele fala, repreende a multidão que vinha buscando uma nova multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a multidão tinha necessidades. A multidão tinha fome. E veja, a Bíblia diz que Jesus, pela segunda vez, multiplicou pães e peixes. Porque Cristo nos adverte, não quer dizer que Ele não fará o milagre que carecemos, que necessitamos, pois a Bíblia sabe, Deus sabe que necessitais. E Ele operará o milagre. Mas o que Cristo deseja de nós é que o busquemos com um sentimento certo em nosso coração. Que ouçamos a sua palavra, que nos arrependamos. Referências são necessárias. Seu próximo precisa de uma referência. Seu amigo de trabalho precisa de uma referência. Seu parente precisa de uma referência. Seu vizinho precisa de uma referência. Eles precisam de um bom testemunho. Eles precisam de ver Cristo em nós. Eles precisam conhecer a palavra de Deus através da nossa vida. Como disse o doutor Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles precisam ler as Escrituras em minha vida e em sua vida. Você teria a mesma audácia de dizer, como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores,
Eu sei que está hoje popularizada a ideia de sermos cópias de Cristo. Mas nós não somos cópias. Com todo respeito à expressão, que a expressão se refere justamente a ser imitadores. Nós precisamos ser imitadores do Senhor. Mas você precisa ser quem você é. Porém, imitador de Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isto é uma aprendizagem. Isso é uma aprendizagem. Tanto quanto contentamento. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter fartura como ter falta, ter abundância e ter escassez, ser honrado e ser desprezado. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um aprendizado. É necessário que eu aprenda. Sabe, hábitos são aprendizados. Você aprendeu desculpe o exemplo tão simples, a escovar os seus dentes, a tal ponto que isso é completamente natural em você. Hábitos são aprendidos pela experiência, pela prática, pela vida. Aprendei de mim. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. Jesus disse: vem e segue-me. Eu disse aqui e repito hoje. Ele não disse: vem e ande comigo. Você pode andar junto a Jesus e não está seguindo a Jesus. Os soldados que o crucificaram andaram com ele, mas de modo nenhum eram seguidores dele. Quando você segue a Jesus, você é um imitador de Jesus. Você é um aprendiz do Divino Mestre. Eu quero andar seguindo a Jesus. Eu sei, com Cristo. Queremos estar com Cristo. Mas temos que andar em Cristo a tal ponto que estejamos em Cristo. Senhor nosso Deus, abençoa-nos. Dá a tua bênção aqui às nossas vidas. Nós precisamos ser imitadores como filhos amados. Filhos amados do Pai Celestial, Jesus Cristo. Queremos ser de fato os teus seguidores. Andar onde Cristo andou. Fazer as mesmas obras que Ele fez, se creres em mim. Fareis as mesmas obras que eu faço. E obras ainda maiores farei, porque eu vou para junto do Pai. Oh Jesus, queremos ser teus seguidores.
queremos olhar a grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que ousaram viver plenamente o Evangelho e inspirados neles. Queremos, ó Deus, também viver, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corrermos, Senhor, não de qualquer maneira, mas como disse o apóstolo Paulo, como quem leva o prêmio. Queremos correr à frente. Queremos não desistir. Pois essa é uma vontade que pode passar no coração de qualquer um, seja no mais valente dos homens, o desejo de desistir. Mas que o Senhor nos dê a perseverança. E o que perseverar até o fim será salvo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.